tudo bem viver daquela maneira. Esse caos controlado que a gente vive não é uma coisa muito boa de se manter, só que as pessoas forçam a barra e pretendem fingir que está tudo bem e sentir nessa propaganda de margarina eterna. Eu acho que o poeta, o escritor, o autor de maneira geral, ele vem para balançar um pouco a estrutura, demonstrar os erros que existem, porque existe um teor político em tudo, existe uma intenção em toda escrita, e dessa maneira eu acredito que a gente acaba, talvez, buscando um senso de justiça naqueles que leem nossos textos. Acredito eu, né? Não sei se realmente ocorre dessa maneira, talvez a pessoa fazendo uma leitura superficial não entenda esse ponto, pode só achar uma poesia mais legalzinha, pode só achar uma coisa mais politizada, mas a partir do momento real, daquele encontro com a literatura aprofundado, de maneira que seja proveitosa, no sentido de ganhos, acaba que a gente realmente consegue balançar um pouco mais a estrutura e trazer algum tipo de resultado, né? Eu me baseio também muito no romance do Venâncio, que foi, de todos nós aqui, também o único que eu tive contato, espero ter contato com o de vocês também, mas o do Venâncio, por exemplo, ele consegue traduzir muito essa realidade de uma maneira mais leve em alguns momentos, pesados em outros, mas de uma maneira muito sensível e tocante. Então ele consegue, pelo meio do texto dele, trazer um pouquinho disso, essa percepção de como que está a nossa estrutura no momento. E eu acabo também trazendo um pouco do meu texto, porque os meus poemas, eles são poemas diretos, sem muita volta, e são muito objetivos, e eles vão falar, olha, tem esse problema, existe uma cidade, existe a cidade como um organismo vivo, e os componentes demais, os componentes que existem, eles são problemáticos e a gente precisa de dar devida atenção para isso. Então, vem justamente essa percepção de balançar para depois reorganizar. Bacana, bacana. Pode seguir, o Venâncio, Thiago e Lincoln, não é? Pode seguir. Pode ser. Então, nossa, bem-vindo, Pedro, Elias, estava aqui, estava na expectativa. Bom, e chegou bem, como disse, né? Eu acho, eu estava pensando, enquanto, né, o que o Reiter propôs, eu fiquei lembrando do filme de Spartacus, que é um filme clássico, que aí quando eles têm a rebelião, né, dos escravizados em Roma, eles tipo, cada um vai dividindo tarefas, quem faz isso, quem, né, organiza a fogueira, quem esqueci o nome do diretor, né, mas esse filme mais clássico, não a série, não, o filme dos anos acho que 60, 70. E aí vai dividindo tarefas. Então, todo mundo tem uma função. Eu trabalhava como marceneiro, então você vai construir isso aqui. Eu era guerreiro, então você vai construir isso aqui. Aí tinha um poeta, porque é isso, né? Foi uma sociedade que tinham poetas, os professores eram escravizados, então todos estavam ali. E aí o poeta faz o quê? Aí as pessoas não sabiam qual era a função do poeta naquele momento ali da Revolução do Espartacus. Aí eles estão parados, aí tipo passa todo o trabalho, né? Passa o êxtase, e aí tá à noite, eles estão cozinhando, e aí eles tomam um vinho, e o poeta tá lá recitando entre eles, e aí eles olham e vejam, aí está a função do poeta. A função do poeta é igual à vida. Qual o sentido da vida? Aí você fica, né? Inclusive eu tenho esse corte mais existencialista, o Demonias está um pouco para isso. Então, qual o sentido da vida? Mas às vezes a vida é você viver. Então a poesia é você fazer a poesia. Então o sentido está no ato dela, inclusive, né? E ela dá significado ao cotidiano. E eu acho que o que vocês trazem, né? O que o Pedro Elias traz, o que vocês estão trazendo agora, é esse significado ao cotidiano que às vezes você está lá e você está olhando aquela coisa como ela vai passando, né? A vida vai passando. E aí quando a gente coloca aquela vida num texto, numa metáfora, aquelas pessoas invisíveis, ainda que seja cru, você está dizendo assim, esse aqui, ele existe não só nesse
nesse momento de matar o tempo, né? Que a vida morre. Não, ele vai imortalizar aqui nessa letra. Então, isso para mim, ele é fundamental. O Guimarães Rosa, no